Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, apresentamos o programa Diálogo Espírita. Hoje nós vamos tratar das manifestações populares nas ruas brasileiras. Todos nós, cidadãos, espíritas inclusive, temos o direito de participar dessas manifestações ou devemos apenas cuidar da alma? Temos ainda o quadro Espiritismo Responde e a nossa frase da semana. Começa agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre as manifestações populares das ruas brasileiras no mês de março, por enquanto. Mas eu queria fazer antes um pequeno comentário em relação ao programa passado, quando nós citamos aqui, quase ao final dele, as pessoas que estavam fazendo a apresentação do programa, alguns nomes que nós colocamos assim arbitrariamente de que serviriam como modelos em várias áreas de atuação da sociedade, no meio artístico, atletas e políticos inclusive, e houve até uma pequena divergência, assim, porque realmente a gente não combinou, e importante que a gente coloque aqui para vocês que essas pessoas a gente faz muito, às vezes, do gosto pessoal daquilo que a gente ouve falar dessas pessoas. Então não são padrões absolutos, perfeitos, que sirvam realmente para todo mundo. Pode alguém, um ou outro, não concordar com esses nomes, com essas indicações, né? O dramaturgo Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Então, mais do que nunca, todos têm a sua liberdade de pensar, de expressar, de discordar. A gente faz isso aí baseado naquilo que a gente conhece da pessoa, seu talento profissional, o trato que tem com os colegas de trabalho, como ele lida com a vaidade, com a fama, como é que ele se comporta em relação aos seus fãs, em relação ao dinheiro, aquilo que a gente fica sabendo. Então isso acaba criando um perfil dessas pessoas e às vezes há coisas que a gente desconhece e que o colega do lado conhece melhor do que a gente. Por isso que nem sempre há essa concordância total. Mas agora, iniciando o nosso tema propriamente dito de hoje, e eu estou aqui à minha direita com o Carlos Parchen e o Gilberto Tomasi, para nós falarmos desse assunto aí que está, não só as passeatas em si, mas o que está acontecendo no nosso país. E vamos ver, afinal de contas, se o espírita ele pode ou deve participar, se não e por quê. O Platão, Parchen, tem uma frase dele que diz o seguinte: a desgraça daqueles que não se interessam pela política é serem governados pelos que se interessam. Eu li também recentemente, melhor dizendo, um articulista espírita dizendo que tomar a política como sinônimo de corrupção é a mesma coisa que entender que todas as pessoas são doentes, porque potencialmente nós podemos adoecer e porque existem muitas pessoas com problemas físicos ou mentais, então todo mundo é doente. Ou seja, a chamada generalização. Então eu pergunto para o Parche o seguinte: de modo geral, a política é muito mal vista no meio espírita. Por quê? Bom, eu acredito que primeiramente por preconceito e segundo por desconhecimento. Realmente a política é inerente ao relacionamento humano, quer dizer, a política faz parte do relacionamento social e de como esse relacionamento se reflete na nossa vida. Infelizmente, muitos desconhecem e acabam tendo um preconceito, como você falou bem, achando que a política é sinônimo de corrupção, quando, na verdade, a política é o meio para se acabar com a corrupção. Mas para isso é preciso participação, para isso é preciso atitude, para isso é preciso buscar a política na acepção da sua palavra. Mas se só se ficar negando e achando que isto é uma coisa ruim, não vai levar a caminho nenhum. Pois é, então, Gilberto, faz parte aí
maneira de interpretar as coisas, de que não se deve misturar, é claro, nós já falamos aqui em outras oportunidades, em época de eleição, então tudo bem, é nosso direito e dever votar, mas não se faz política dentro das casas espíritas, mas o cidadão fora dela, ele tem plena liberdade de se expressar e de participar, mas a gente vai chegar mais à frente aí. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, eu vou ler essa e mais uma e eu gostaria que você comentasse a respeito. Então, a 932 diz o seguinte: por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus prevalece sobre a dos bons? E os espíritos responderam que é pela fraqueza dos bons, né? Os maus são audaciosos e intrigantes, enquanto que os bons são tímidos. Quando esses quiserem, eles preponderarão. E a outra é praticamente um complemento, porque ela diz: a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se transformam, se melhoram, né? E se instruem. Quando eles preponderarem também, pelo número, tomam a dianteira e arrastam os demais. E aí? Olá, Wilson, Parchin, prezados amigos. Essa questão 962, né? 932. 32, desculpe, é fantástica. Porque, vejam, meus amigos, pegando a situação atual do Brasil, essas manifestações em função da corrupção, são pouquíssimos os corruptos em termos proporcionais à população do Brasil. E olha o rombo que isso causou. Então me parece que os maus, eles são ardilosos, que conseguem, de certa forma, manipular os bons. Agora imagine quantos bons não existem dentro de 200 milhões de brasileiros. Me parece que chegou o momento desses bons se manifestarem. Já estão fazendo. E complementando com a pergunta, a questão seguinte, a multidão está empurrando. Então me parece que os pequenos bons estão à frente e os outros estão vindo, né? Então é chegado o momento, Wilson, dentro do movimento espírita, nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Como você falou, não vamos falar de política partidária dentro da casa espírita, mas nós não podemos deixar também de citar o que está acontecendo na casa espírita. Nós somos formadores de opinião, querendo ou não. Já a estatística diz que os espíritas têm um pouco de intelecto maior do que a maioria. Eles conhecem um pouco mais. Então, por que ficar alheio a isso? Será que eu não sou um bom? Você, o Parche, alguém que está nos assistindo? Façamos a nossa parte. O que não pode é ficarmos alheio a isso, deixando que esses pouquíssimos maus conduzam uma nação tão grande como o Brasil nesse estágio de corrupção que está deteriorando o país como economia, enfim, como uma estrutura geral que está fazendo o país ir para o abismo, né? Parchin, ainda gostaria de puxar mais uma questão aqui do Livro dos Espíritos, a 784, cuja redação é a seguinte: bastante grande é a perversidade do homem, dizia Kardec, e perguntava aos espíritos: não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, ele não caminha para trás? E a resposta foi: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E aí uma ênfase especial: faça necessário que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Nós estamos no excesso do mal? Nós estamos cumprindo uma coisa que também está dita no Novo Testamento, né? E depois corroborado no próprio Livro dos Espíritos. É necessário que o mal venha, mas ai daquele que traz o mal. O mal realmente é aquele impulsionador que deve indignar a grande população, porque realmente, se analisarmos o conjunto, a evolução da humanidade, nós estamos num estágio muito superior da parte moral, da parte ética, mas ao mesmo tempo nós estamos com as maiores conturbações sociais e éticas, porque é a reação ao crescimento. E eu lembrava, enquanto se estava falando aqui, aquela citação de Luther King que nós já colocamos: não me espanta o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Não é? Então nós somos maioria, os bons são maiorias, eles têm que agir e se opor a esse grande mal. Eu creio que o mal exerce aí o papel de indignação.
o papel de despertamento, o papel de acusar a nossa própria consciência de que não podemos ficar omissos frente ao que está acontecendo. Deixar as coisas acontecerem e não se posicionar, não se manifestar, não fazer algo para mudar isso, é ser realmente omisso. E o mal cumpre aquele dever, entre aspas, de despertar a nossa consciência para isso. Eu acho que está muito correta a colocação do Livro dos Espíritos. Pois é, eu até, inclusive, sobre essa questão aí, a 784, que o Parcha acabou de comentar, eu gostaria de fazer um registro aqui, porque num programa recente, que até o nosso companheiro Gilberto Tomasi, era o nosso programa número 100, e ele fez uma gentil entrevista comigo, me convidou a conceder uma entrevista, e eu troquei um pouquinho essas questões. Eu havia falado da questão 685 e 694, se referindo ao excesso do mal, e também sobre a importância da educação integral. E, na verdade, eu deveria ter dito a questão 685, melhor dizendo, e 785, que é essa aí, que nós acabamos de ver. Nós vamos para um rapidinho intervalo e voltamos já em seguida. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, nós estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre as manifestações democráticas, ordeiras, que o país vivenciou no mês de março e está prometido outras. O fato é que isso repercutiu muito. E nós estamos comentando aqui que existe um embasamento nas obras de Kardec, nas obras da codificação, pelas instruções dos espíritos superiores, de que todos os indivíduos, independente do rótulo religioso, ou até mesmo de não possuir nenhum, de como ele deve se comportar pelo trabalho, na construção do seu próprio viver bem e da coletividade. Há uma outra questão aqui que eu gostaria de registrar, 783, Gilberto, que diz lá que há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas, mas que quando, porém, o povo não avança suficientemente rápido, Deus coloca alguns abalos físicos ou morais para fazê-lo progredir mais rapidamente, né? Então, nós estamos falando aqui tudo isso justamente para dar, digamos, um alicerce a essa visão que nós possuímos, e tem muitos companheiros, muitos que a gente respeita muito a opinião, que não concorda com a nossa. O Gilberto até comentava aqui em off, né, que há muitos espíritos que pensam um pouco diferente de nós. Mas, não sei, a gente respeita, mas também temos a nossa maneira de ver apoiado no que Kardec, os espíritos nos trouxeram, né? Então, Wilson, e essa situação é um despertamento, até porque todos nós espíritas sabemos que nós estamos passando por um processo de transformação, a Terra. Não é possível que, estando à porta desse momento de transformação, continuar do jeito que está. Então, é um despertamento, a coisa tem que andar, e tem que andar bem.
E com relação a esses conceitos que alguns têm, alguns espíritas, agora falando de nós espíritas, né, que é muito comum, acharmos que tem que deixar do jeito que está, somos mais pacifistas, estamos no lugar certo, o mundo de prova e expiação, vamos ficar calmos, depois teremos as recompensas. Não é bem assim. Nós temos que agir, porque ficar esperando a coisa cair pronta do céu, isso não existe, milagres não existem para nós espíritas. Nós temos que ir à luta, fazer a nossa parte. Vamos ser os bons, né, Wilson? Você falou aí de não ficar esperando que caia pronto. Eu gostaria, inclusive, de apresentar para vocês um vídeo, um pequeno trecho de uma entrevista do Divaldo Pereira Franco, lá atrás, no dia 24 de junho de 2013, quando daquelas manifestações que, infelizmente, foram deturpadas por quebradeiras, por vandalismo, que isso a gente absolutamente não pode concordar. Então vejam o que o Divaldo fala a respeito desse assunto. E como você vê a posição hoje do espírita diante da sociedade, diante do momento político que nós estamos vivendo? Porque muitas vezes o espírita é um pouco tímido diante da política, diante dessas manifestações. Qual seria o papel do espírita nesse momento do Brasil? Confunde-se o espírita com o espiritismo. Sim. O espiritismo é a doutrina apolítica, mas o espírita, como cidadão, sim, tem o direito e o dever de votar e de ser votado. Então, ele que obedece às leis estabelecidas deve manifestar a sua opinião, especialmente diante das arbitrariedades, das situações deploráveis que são impostas, às vezes, por governos arbitrários e injustos, não cruzando os braços, esperando que os céus realizem a tarefa que lhe compete. Se ele não deseja a militância política, o que é um direito, ele não se pode eximir de contribuir para um mundo melhor, auxiliando aqueles que têm a missão política de construir uma sociedade mais feliz. Aristóteles, o grande filósofo grego, na sua obra A Política, já nos convidava a todos a assumirmos responsabilidades perante a consciência social, a consciência individual e o mundo. Para que ele fosse melhor, seria necessário que todos nos envolvêssemos nas questões que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. Muito obrigado, Divaldo Pereira Franco, e que Deus te abençoe muito mais sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Então, meus irmãos, está aí nosso respeitadíssimo médium, tribuno, escritor, Divaldo Pereira Franco, o que ele pensa a respeito. Nós vimos dizendo, nem todo mundo concorda, e todo mundo pode discordar do Divaldo, de nós aqui, com muito mais razão ainda. Apenas nós estamos tentando trazer algumas ideias, uma visão um pouco diferente do que a doutrina espírita realmente, ao nosso ver, oferece em relação a esse assunto aí. Eu chamo a atenção aí, parte da palavra do Divaldo, alguns pontos, quando ele diz que, eu gostaria que você comentasse, né? Confunde esse espiritismo com espírita, né? Depois ele diz que não devemos ficar de braços cruzados, esperando que o céu realize aquilo que cabe a nós. E depois eu vou até passar para o Gilberto ali, eu vou ler a citação dele que ele faz sobre Aristóteles. Mas essas duas colocações aí primeiro. Bom, primeiro, o Divaldo foi extremamente feliz na sua colocação. É preciso separar o movimento espírita, ou a casa espírita, do espírita. O espírita é cidadão. Nós conversávamos aqui da própria passagem bíblica, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O César aí representa a vida societária, a vida dentro da sociedade humana, que é regida também pela política. E mais do que isso, nós temos que lembrar principalmente que o livre-arbítrio é inviolável. Aquilo que o Gilberto colocava, né? Nós vamos ficar esperando as coisas acontecerem, não vão acontecer porque não estamos fazendo nada. Vai ficar exatamente desse jeito. Ou seja, o nosso livre-arbítrio constrói o nosso caminho. O nosso livre-arbítrio constrói a sociedade como nós queremos. Se nós não nos indignarmos com os desmandos, com a corrupção, com o mal feito, e não tomarmos atitude para mudar isso, nós estamos omissos e, mais uma vez, não fazendo nada. E isso fará com que o nosso livre-arbítrio retorne a nós. Você quer que fique
desse jeito. Então, realmente, temos que tomar medidas, claro, que dentro do pacifismo, dentro do bom senso, dentro da tolerância, dentro do amor ao próximo, mas realmente sermos firmes para propiciar essa mudança. Pois é, o Divaldo ali também fala, Gilberto, sobre, vou ler aqui, né, mais ou menos, ele diz o seguinte, que é uma citação de Aristóteles, né? Devemos assumir responsabilidade perante a consciência social individual, né, no mundo para que ele seja melhor, sendo necessário que todos se envolvam nas questões que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. Então nós não podemos ser egoístas e pensar só no nosso bem. Eu estou bem com o meu emprego, a minha família está em segurança, eu tenho bastante muro cercando a minha casa, apesar que isso hoje não é garantia de segurança, né? Mas eu não me oponho, deixa o Brasil seguir o seu barco, Jesus está no leme e Deus cuida, a providência divina. Gente, a coisa não é bem por aí. Como o Gilberto falou, o nosso lar é hoje e aqui e agora. A gente tem enfatizado isso várias ocasiões, né, Gilberto? E o Espiritismo entra nesse trabalho de progresso, justamente do combate ao materialismo. É a principal meta do Espiritismo, o combate ao materialismo. O que não é o materialismo, se não é a ambição, a ganância desenfreada, e é pensar só pelo dinheiro, só pelo poder, só pela fama? Nós esquecemos, né, Wilson, mesmo nós espíritas, que a humanidade ela só evolui em coletividade. Individualmente não se chega a lugar nenhum. E essa coletividade ela tem que se unir em torno de algo que seja bom para todos. E é o momento agora, falando novamente especificamente aqui do Brasil. E é interessante também que nós não temos ideia ainda, eu repito sempre isso, do que seja uma encarnação, do nosso objetivo de vida. E é até interessante para quem poder ver o Facebook da AD, que tem lá uma matéria que foi colocada sobre qual é a finalidade da vida. Será que a vida é só ganhar dinheiro? Não, então tem coisas mais abrangentes, né, Wilson Parche, que faz com que nós tenhamos realmente uma missão a cumprir aqui. E nós a temos. Falta, então, essa força de vontade para que nós nos unamos a esse momento de transformação em todos os sentidos e principalmente na solidariedade humana que está muito esquecida, que é um artigo também do jornal Comunicação Espírita que você colocou, né, Wilson, sobre a beneficência, e me parece que o Brasil está um pouco, não é o tema agora, mas vem a calhar também, né, para que a gente possa se unir em torno de todos e não só de um apenas, né, Wilson? Então, nós estamos chegando ao final do nosso tema livre de hoje, e eu só gostaria de reforçar ainda mais um pouquinho, né, isso que o Parche colocou para nós sobre a figura de César. Nós falamos um programa recente aí, a diferença entre estar no mundo e ser do mundo. Nós estamos no mundo e não precisamos sermos mundanos para participar dele. Nós devemos agir, trabalhar, porque é o nosso lar aqui, mas nós não precisamos nos envolver, nos conspurcar com as coisas materiais. Podemos continuar cuidando bem do espírito, mas com o pé no chão, né, Parche? Com o pé no chão. Dando a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Que é o César o que é de César. Caríssimos irmãos, segue o nosso programa aí com o Espiritismo Responde e a nossa frase da semana. Até mais. Olá, amigos. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Descobri que uma pessoa muito próxima está cometendo um erro grave, que pode prejudicar a ela mesma e a outras pessoas. Devo contar para as demais pessoas envolvidas? Ou devo calar e somente orar pedindo a Deus que ilumine? Não é falta de caridade apontar o erro alheio, considerando que eu também tenho as minhas falhas? Esta é uma questão que atinge a todos nós, não é verdade? Muitas vezes nós observamos nas pessoas próximas a nós até alguns problemas sérios e ficamos em dúvida sobre qual conduta será adequada. Por um lado, nós temos uma preocupação de que aquele mal se espalhe e prejudique outras pessoas envolvidas. Por outro lado, não nos sentimos autorizados o suficiente para intervir diretamente. Nós nos lembramos de Jesus,
quando foi levado, né, até ele uma mulher surpreendida em adultério, e ele, em vez de condená-la, disse que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra. E todos foram se retirando contra os evangelhos, a começar do mais velho e a terminar do mais novo. Nós, então, muitas vezes, somos compelidos a examinar a conduta alheia. Porém, o evangelho nos esclarece que descobrir o mal para divulgá-lo sem propósito é falta de caridade. Que nós precisamos, antes de tudo, também indagar se nós não estamos também incorrendo em faltas parecidas ou em falta de caridade em observar o problema alheio. Às vezes, porém, muitas vezes, a questão atinge a outros, põe em perigo a segurança de um grupo, de uma família, traz riscos, como por exemplo a exposição à droga, né? Traz riscos para todas as pessoas envolvidas, além de prejudicar o próprio interessado. Qual é a nossa conduta nesse caso? O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que nós precisamos observar se aquele mal que nós notamos atinge outras pessoas ou se prejudica somente o próprio envolvido. Se ele não atinge outras pessoas, dificilmente vai haver utilidade em divulgar. A situação se agrava se por acaso, não é? Em vez de ficarmos tristes com a constatação da falta alheia, intimamente nós nos sentimos satisfeitos por surpreender outro em falta. Isso é terrível, porque significa da nossa parte que nós nem temos autoridade moral, elevação ou caridade no coração suficiente para apontar a conduta para qualquer pessoa. Mas, se estiver envolvida a segurança de um grupo, se o interesse alheio puder ser prejudicado por aquele mal que observamos, a caridade cristã nos determina que nós esclareçamos a situação, para benefício e proteção do maior número possível de envolvidos. De que forma fazer isso com caridade, porém? Em primeiro lugar, como dissemos, não nos alegrando com a condição difícil do nosso próximo. Em segundo lugar, se for possível, buscando conversar com ele primeiro, para ver se ele mesmo não altera sua forma de agir, de maneira a não prejudicar a toda a sua família ou o grupo que o cerca. Se nada disso resolver, porém, o dever cristão determina que nós devamos ser corajosos e, da medida do possível, do nosso alcance, esclarecermos a situação para que o bem da maioria seja protegido, mas com amor no coração para aquela pessoa que está incorrendo no erro, encobrindo com o véu da tolerância, da benevolência, tanto quanto possível a sua conduta, despertando não a raiva, não a indignação, mas a comiseração das pessoas que a cercam, para que ela seja auxiliada a retificar o seu caminho. Este foi o exemplo que Jesus nos deixou. Jamais deixou de apontar o erro, mas sempre amparou, amou, abençoou aquele que estava errado, para que ele mesmo fosse e não pecasse mais. Continuem conosco, nos enviem as suas questões e continuaremos a dialogar aqui juntos tanto quanto possível.